Especial Mês da Mulher, Inspira Ação, apresenta. Sejam muito bem-vindos ao programa Amor Pet, numa programação especial do mês de março, o mês do Dia da Mulher. E a nossa Vale TV está com um projeto chamado Inspiração, onde todas as apresentadoras, e acredito que os apresentadores também, trarão pautas e assuntos e convidados focados no mundo feminino. O programa Amor Pet hoje recebe uma colega aqui da Vale TV, a Aline, que é psicóloga e apresentadora do programa Viver Plenamente, e a sua mascote, Cacau. Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada, Cacau. Dá oi pra câmera, ó. Dá um oizinho. A Cacau está muito à vontade Ela tá muito com à o vontade. ambiente. Ela já passeou, já conheceu o estúdio, já deu oi para todo mundo. E hoje, então, nós vamos falar sobre pets, mas principalmente sobre essa relação do ser humano e dos animais. Uma relação aí que tem registros milenares já de como que os animais chegaram na nossa vida, como que essas parcerias foram acontecendo, como que essas parcerias mudaram o rumo da história também. E até hoje a gente pode ter o prazer de conviver e de trocar experiências com esses bichinhos, né? Então, assim, eu sempre queria receber alguém aqui, uma psicóloga, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Porque a gente fica falando sobre cachorrinho, sobre gatinho, mas em específico a diferença que eles fazem na nossa vida no sentido emocional. Juliana, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. Eu acho que é uma pauta bem bacana para a gente abordar. Uma das coisas que eu sempre observo, né, a questão dos bichinhos de estimação. Tem diferença, tem uma grande diferença entre crianças que são criadas com um bichinho de estimação e acostumadas desde cedo, e as crianças que não têm. Quase todas têm. Né? E aí, dependendo do tipo de bichinho que é adotado por essa família, vai também determinar alguns comportamentos. Né? O que o animalzinho de estimação geralmente ele tem como função, principalmente num lar onde tem crianças? Ele desperta a afetividade, diminui a ansiedade, né? Melhora também a questão, às vezes, até de autoestima, de regras, porque as crianças aprendem a ter regras, o bichinho precisa comer, ele precisa passear, ele precisa tomar água. Eu falei a palavra mágica, ainda bem que ela não levantou. Né? Então, tem que, né, sempre ter esse cuidado com os bichinhos e ter também esse compromisso, né? Porque é um serzinho, depende de ti, então isso tem que ser muito bem trabalhado. E uma das coisas, às vezes, que a gente até indica em terapia, uma criança que está com dificuldade com regras, com limites, ou às vezes com habilidades sociais, por exemplo, nos casos de autismo, né? A questão de dessensibilizar e a criança poder interagir com um bichinho de estimação, ou um estresse pós-traumático, aconteceu uma situação inusitada, às vezes até situações bem graves, que nem a gente estava conversando informalmente antes, né? Crianças às vezes passaram por uma situação de abuso, ou outras coisas extremamente graves, ou de violência doméstica, a mãe se separa, enfim, tudo isso, o bichinho muitas vezes ele tem uma função de amenizar, né, de diminuir a ansiedade, de diminuir a depressão da criança e melhorar principalmente a questão de habilidades sociais, dela poder interagir, né, com o mundo exterior. E fora o resto, né? Tu sai para passear com o cachorrinho, que eu já fiz de amizade. É um fator de porque integração. é um fator de integração social. Tu sai para passear com o teu bichinho na rua e as pessoas começam, quanto tempo tem o teu? Né? É fêmea, é macho? Aí tu começa a interagir com as pessoas. Porque eu já conheci de pessoas e acabei fazendo de amizades por ter um cachorrinho. É impressionante. É um fator comum, né? Tu já criou uma semelhança com uma pessoa que ali tu nunca viu, tu não teria um assunto e de repente ela gosta de bichinho, ela vai vir conversar, tu já troca uma ideia e cria laços mesmo.
E uma das coisas que eu sempre digo assim, pesquisem sobre as raças, né? As raças de cachorro, principalmente. O gatinho, geralmente, ele tem um comportamento padrão. Eu até trouxe o Caco junto, mas ele não está se comportando muito, ele ficou lá na outra salinha. Né? Talvez tenha uns miadinhos, assim, não sei se está pegando o Mickey ou não. Acho que não. Mas acho que não. Ele também, eles são irmãozinhos. A Cacau tinha 4 meses, havia tomado todas as vacinas. Eu sempre gostei muito de gato. Então, quando eu resolvi adotar o segundo bichinho, que era o gatinho tinha 1 mês e meio. Eles têm pouco tempo de diferença, um sente juntos. Falta do outro, quando eles não estão juntos. E quando você pegou eles, foi inclusive na pandemia, né? Como tu estava me contando. A Cacau foi no meio da pandemia. Eu havia perdido uma gatinha, e aí o que aconteceu? Com a situação de pandemia, como eu havia, né, transferido toda a agenda para online, atendimento, eu pensei, vou pegar um cachorrinho. Eu sempre quis ter um cachorrinho de dentro de casa e algum bichinho que eu pudesse criar e que fosse um cachorrinho de companhia. Então, eu fui pesquisar sobre raças, né? E nessa pesquisa eu pesquisei, primeiro, cachorro que gostasse de criança, né? E segundo fator, era um cachorro que talvez aceitasse um gato, que se futuramente eu resolvesse ter um gato novamente, que o futuro não foi tão futuro assim, ele acabou chegando logo. Né? A Shih Tzu era uma das raças, então, que aceitavam indicadas, tanto para criança quanto para gato. E era um cachorrinho de companhia, que era o que eu queria. Então, às vezes eu fazia atendimento, ela era filhote, se eu deixasse sozinha, ela ficava chorando. Às vezes eu botava embaixo da minha cadeira, estava eu atendendo, ela nem fazia nada, mas estava ali deitadinha, dormindo, pertinho, só por ser a companhia. Sim. Sabe que é uma coisa que você estava falando, às vezes eu acho que é coisa da minha cabeça, assim. Tipo, porque quando eu vejo criança que não pode ter pet, por alguma razão, né? Ou a família não quer, ou tem alguma alergia, não sei, por alguma razão. E não pode ter pet, eu acho uma judiaria, assim. Porque eu sei pela minha infância o quanto os animais foram importantes para mim. E durante toda a minha infância e depois também na minha vida adulta. Mas na infância me marcou demais. Então, às vezes, eu fico achando assim que é porque eu gosto de bicho, que, mas coitadinho, não pode ter um bichinho. Então, ouvindo de ti, assim, já me deixa também mais de que não é coisa da minha cabeça, então. Eu sou suspeita em falar. Como profissional, eu recomendo que tenha, né? E como pessoa, desde criança, a gente sempre teve bichinho. E dentro da nossa casa, tipo, a gente teve tartaruga, teve coelho, teve gato, teve cachorro. Uma época eu estava morando num sítio, apareceu um porco-espinho, eu fiquei com pena, ele vinha para comer a ração do gato. Aí eu fui ler o que eles comem, ração de gato, né? E frutas e verduras. Aí eu comecei a dar comidinha para ele foi ficando. Quando eu vi, eu tinha mais um bichinho de estimação lá andando. E eles gostam de carinho, gente, por incrível que pareça. Tem que pegar com luva, né? Isso, e eles sendo... Isso parece bobagem falar, mas eles sendo bem tratados, eles são mansos, né? Eles como qualquer animalzinho. Como qualquer animal. Tu respeitando, e essa coisa de trabalhar com as crianças, o respeito eu percebo muito, né? Que nem eu tenho filho pequeno, médio, né? Ele tem 11 anos já. E eu convívio com os gatos, eu percebo que ele desenvolve muito isso. Às vezes ele quer que o gato fique no colo dele. O gato não quer ficar. Então ele tem que aprender a respeitar que naquele momento o gato não quer. O gato é mais individual. Deixa aí, para depois, umas horas, ele tá lá sentadinho, olhando uma TV dele e me chama, mãe, vem cá ver. O gato veio deitar comigo. Eu digo, viu, filho, não é na hora que tu quer. Não impõe. O cachorro já é mais, né? Tu chama, ele vem. Bem importante isso, né? E bem pertinente. Às vezes as pessoas muito imediatistas saber respeitar o tempo do outro. Que não isso se aplica para tudo e o gato traz muito isso. Não é na hora que tu quer, né? Não é porque agora tu quer dar colo para ele, daí tu passa o dia sem dar bola. Aí a hora que tu resolve, agora eu vou pegar. Então eu percebo isso no meu filho mesmo, assim. Essa coisa de, eu quero te pegar, mas tu não quer. Daqui a pouco tu vem por tua vontade. Quando tu vir, tá bom. Então, de ter esse respeito com a vontade do outro, né? E isso, com certeza, eles vão ir aplicando na vida. Tanto com quem convive, quanto com outras crianças. E desenvolver o cuidado de colocar uma ração, de colocar uma aguinha, de saber que eles também geram gastos pra gente, né? O meu filho tem noção, porque por ele a gente sai recolhendo todos os cachorros da rua e leva tudo pra casa.
E eu também tenho essa vontade, mas eu tenho consciência do quanto isso custa e o que isso gera. Então, eles também vão aprendendo a ter essa noção de mundo, eu acho, assim, de visão de mundo, de responsabilidade, de saber dosar as suas vontades também. Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho muito interessante. E eu queria ver contigo que você falou a respeito daquele cão que... Os cães que guia. Trabalham assim, Sim, né? tem A gente cães... está falando sobre pets de estimação. Eu até cheguei a mandar, né, como imagem de apoio. A gente tem a história da Vera, né, que é aqui da nossa região. Ela tinha um laboratório em Estância Velha. Tem ainda, né, ela continua trabalhando. Né, e a Vera é cadeirante e tem uma doença degenerativa. Então, ela tem um cão ajudante. Ele foi treinado, inclusive, por corpo de bombeiros e ele faz esse trabalho de ajudar. De noite, se ela vai dormir, ele vem e cobre ela, né? E cuida dela, se tem alguma coisa de diferente, de diverso. Ah, essa é a Cacau pequenininha. Essa é a Cacau, a que tá aqui quando agora. Ela apareceu. E aí o cão guia, né? Ele tá, acho que eu passei para ti, não sei se está passado aqui pro pessoal da Vale TV, mas de repente depois dá para colar nas imagens. Né? Então ela traz muito isso, né, dele estar cuidando. Um dos cães dela já está se aposentando, e daí o que está se aposentando já está ajudando a treinar a outra. Ensinando o que vai assumir. Ele não tem, o que está aposentado, eles têm uma duração mais ou menos média de 5 anos, que eles podem cuidar. Que pode fazer o trabalho deles, né? Isso, porque daí demora 2, 3 anos para o treinamento, tá? Não sei se está correto exatamente assim, pela questão de raça ou a questão, né, de tempo, realmente do bichinho aprender. Às vezes tem diferença entre um e outro. Sim. Né? E quando ele é treinado, ele é adestrado, aí ele também tem um tempo de vida útil como trabalhador. Perfeito. Que nem nós, a gente se aposenta. Agora a gente vai se aposentar com 80. Mas... Tomara! Mas não tem mais aposentadoria. Mas a pessoa que trabalha com o cachorrinho, né, ou que tem ele tem também uma vida útil que nem a gente. Ele vai trabalhar por 5 anos e depois disso, então um outro cão tem que substituir e vir cuidar. Porque daí ele não tem mais a obrigação, porque ele pode ter a questão de ir perdendo algumas habilidades dele, não é mais a mesma força, que nem a gente um dia vai envelhecer, né? Então o cachorrinho também tem um tempo de vida útil que ele vai poder cuidar da pessoa que precisa, né? E aí o segundo já chegou para ela e ele já está aprendendo a cuidar. Que incrível. Então, esse é um assunto também que uma hora eu quero trazer para cá. O quanto que eles, além de nos dar, então, esse suporte emocional que a gente fala, eles servem mesmo. E então, quantos cães que também cuidam da casa, né? Os meus cachorros, eles são grandes, eles já vieram aqui no programa, eles são grandões assim. E para mim, eles são os meus pets, são meus filhos, são meus bichinhos, mas eles cuidam da casa. Então, eu sei que de noite eu deito e durmo tranquila, porque eles estão ali atentos o tempo inteiro. Então, essa parceria, né, de trabalho e apoio emocional, ela é perfeita. A gente vai ver se consegue colocar as imagens que a Aline mandou da Vera, né? Isso. E também num futuro programa Amor Pet, eu quero fazer o contato para irmos lá ver como que é essa realidade, porque tanta gente que poderia estar sendo ajudada por algum pet e não sabe ou não tem acesso. Eu acho que seria uma pauta bem bacana, Juliana, porque eu entrevistei a Vera, até no dia do farmacêutico, para ela viver. E ela contou a história dela, né? A história dela com a farmácia, como é que foi trabalhar durante a pandemia, com análises e tudo mais. Né? Mas eu acho que seria uma pauta bem pertinente até para inspirar outras pessoas a acharem determinadas soluções. Que eles podem vir, sim, também como uma solução. Nós já encerramos o primeiro bloco. Nós vamos ter um intervalo rapidinho e já voltamos para conversar mais. Não sai daí. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados R$ 61 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O BID são recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Estamos de volta com o programa Amor Pet, hoje com uma programação mais que especial do mês da mulher, onde a Vale TV uniu forças e nós estamos fazendo programações diferenciadas no projeto Inspiração. E recebemos aqui hoje a Aline, que é psicóloga e também é apresentadora do programa Viver Plenamente aqui na Vale TV. Que dias que o programa vai ao ar? Quintas-feiras, às 22h30. Quintas-feiras, às 22h30, Viver Plenamente com a Aline. Bom, antes do intervalo entrar, nós estávamos falando sobre os cães que trabalham junto, de fato, né, com um trabalho assim, onde foram treinados. E a Aline está nos contando sobre a Vera, que tem deficiência. Ela tem uma doença degenerativa e ela está numa cadeira de rodas. Ela dirige, ela faz tudo. Tá aqui a Vera. Ó. Tá. A Vera dela tá com a Odara, que é a alegria da casa, o Rufino, que é o cão cuidador dela, e a Francisca, que tá aprendendo com o Rufino. A Francisca vai ser ela a próxima. Ela já está sendo treinada, né? Não só com o Rufino, mas eles já estão treinando, vai ser a próxima que vai cuidar dela. Então ele cuida da coberta dela, cuida da segurança da casa, né? Porque depois de 7 anos... Né, o cãozinho, 2 anos de treinamento, mais 5 anos de trabalho. Perfeito. Depois disso, ele começa a perder algumas habilidades. E aí, um novo cão tem que fazer esse trabalho. Tomar esse lugar. Então, eles já estão fazendo essa transição. Então, o Rufino, ele não tem mais a obrigação de cuidar da Vera. Tá. Ele está lá, mas ele está ensinando já a outra cachorrinha. O que não quer dizer que ele não vá cuidar, né? Porque ele foi treinado para isso também. Provavelmente ela vai ter 2 cuidadores alertas sempre. E uma outra coisa legal, assim, de se falar, que eles cuidam da segurança do dono do bichinho. Então, assim, no caso dela, eles treinaram de tal forma, se você chegar lá hoje para entrevistar ela, né, dentro da casa dela, vai ter que fazer todo um trabalho de dessensibilização para daí entrar na casa. Nem vou explicar como, até para garantir a segurança deles. E outra outra coisa que é importante às vezes, tu pode treinar o cachorro com outro idioma. Algum idioma que tu tenha trazido de casa ou algum idioma diferente. Não só o caso dela, mas em outros casos eu já vi isso. Né? Então as pessoas treinam em outro idioma para que o bichinho não obedeça ao português, porque se alguém mandar para, o bicho vai entender. Agora, se eu mandar em outra língua, em outra língua, dificilmente vai conseguir fazer com que o bichinho deixe de defender o dono. Então, é um efeito que dá mais segurança pro dono do bichinho de estimação. Com certeza. Esses dias eu estava assistindo o Encantador de Cães, até para quem gosta de assistir esses conteúdos, se eu não me engano, é no aplicativo da Disney Plus, e tem também no Discovery, se eu não me engano. E eu estava assistindo justamente um episódio onde o proprietário do animal, ele tinha convulsões. Ele tinha um quadro de epilepsia. E o cachorro estava sendo treinado para chamar ajuda. E o proprietário, ele era um socorrista e ele trabalhava socorrendo pessoas em ambulância e ele desenvolveu, então, o quadro, começou a ter ataques epiléticos e o cachorro entrou como um protetor. Então, eles mostraram todo o treinamento do cão, de que quando ele tinha um certo comportamento, quando ele deitava no chão, o cachorro saía e buscava por ajuda. Então, às vezes, a gente tem um problema que pode ser resolvido ou auxiliado com esses fofos. Vem cá, Cacau, vem. Tu não quer me dar agora, quente, vem. Ela resolveu dar uma banda. Vem, pula. A Cacau é super adestrada também. Cacau, pula. Vem cá, Cacau. E, opa, amor, desculpa. Vem apresentar aqui com a gente. E durante a pandemia, nos teus atendimentos, tu recebeu muitos relatos das pessoas em relação aos animais? Bichinho, sim. Né? Várias pessoas adotaram animais, pessoas que não tinham
resolveram adotar até para, né, Foi uma época perfeita Foi uma para época adaptar. perfeita, porque daí tu conseguia adaptar os bichinhos também. As crianças, por ter falta do convívio com a escola. Primeiro, eles não gostam de ir para a escola, né? Primeiro, eles Aí não daqui a gostam. pouco eles se dão conta que a escola é muito boa e que eles estão sem os amigos, né? No meio dessa história da pandemia. E aí foi uma época perfeita para adotar bichinhos, né? Então, foi uma época que as pessoas puderam ter tempo para cuidar, realmente. E o suporte emocional, eu sempre conto aqui, quem assiste já está de saco cheio de me ouvir falar isso, mas eu tenho inúmeras pessoas que vieram me contar, amigas e amigos, que disseram assim, se não fosse pelos meus pets, eu não sei o que ia ser. A Cacau mesmo, ela veio depois de uma situação difícil minha, né? 1 ano antes eu havia perdido um filho por aborto espontâneo, e ela veio depois. E aí, quando eu fui olhar no calendário, tipo, deu mais ou menos na mesma época, tipo assim, fechou praticamente 1 ano e ela apareceu na minha vida. Não que ela veio para suprir uma falta, né? Mas ela veio e ela cumpriu uma função emocional e de amparo emocional muito grande. Ela não substitui um filho, ela não é uma filha, ela é um pet. Mas é um cachorrinho de companhia, de afeto, ela te dá carinho, ela te dá esse conforto emocional que talvez outros, né, pessoas que não têm, não teriam talvez, né, esse manejo. E os bichinhos, eles desenvolvem essa capacidade afetiva na gente de uma forma muito tranquila, é muito bom de ter. É muito fluido, né? Porque eles trazem uma leveza para a vida da gente, né? Nem gosta. Ela tá aqui recebendo uma massagenzinha, tá bem de boa. Eles trazem essa leveza para a vida da gente e justamente nos ajudam a encerrar ciclos também, né? Encerramos um ciclo, iniciamos outro. E os cães, acho que os cães em especial, eles trazem muito isso pra gente. Nós estávamos esses dias conversando, eu e uma amiga minha que eu quero entrevistar também, que é a Marcele. Ela é hamburguense e ela hoje mora em Florianópolis e atende em Florianópolis. E ela entrou a carreira dela como médica veterinária. Eu lembro dela sempre com cachorro, com cavalo e tal. E ela foi fazer o sonho dela, que era ser médica veterinária. E ela relatou para mim que ela, então, louca pelos animais, apaixonada pelos animais, começou a tratar os animais. Mas aí, através dos animais, ela começou a se interessar pelas pessoas. E começou a ver que muito do que o animalzinho apresenta é reflexo do dono. E ela começou a fazer cursos de terapias holísticas para aplicar nos animais. Mas hoje ela já faz uns combos, por exemplo. Faz uns combos, é ótimo. Se eu chego lá, né, com o meu animalzinho apresentando um problema de ansiedade, mordendo as patas, enfim. Ela vai tratar o teu animal, ela é médica veterinária, ela é formada, trabalha há mais de 10 anos já com isso. Mas ela vai te sugerir por exemplo, né, não é assim que procede exatamente, eu estou simplificando. Mas ela vai te sugerir uma constelação familiar, por exemplo. E incluir o bichinho junto, né? E até na constelação familiar, com tabuleiro e com bonecos, tem, né, os animais de estimação, gato, cachorro. O pessoal já inclui isso também quando vai trabalhar com isso. Quem é constelador familiar e trabalha com esse tipo de terapia já tem o simbólico ou com bonecos, todo enfim, esse processo que está incluso. Isso, então conversando com ela, e eu achei interessante porque achei semelhante ao que eu sinto sempre, né? Ela disse assim, eu sempre fui encantada pelos animais. E depois de começar a trabalhar com as terapias, eu comecei a me encantar pelo ser humano. E eu achei aquilo que ela disse fantástico, porque eu particularmente sinto uma facilidade, como tu disse, assim, às vezes uma criança ou um pós-traumático, uma facilidade de interagir com eles. E interagir com as pessoas já é aquela coisa mais, né? Não sei, a gente já fica um pouco mais com receio, com o pé mais atrás, demora um tempo até conversar, se soltar. E os animais, eles vêm e passam por isso... Cortam aquela barreira e vai. De uma forma muito leve. Eu ainda acredito que em algum momento vai existir alguma técnica que tu possa incluir, né? Já existem algumas coisas que tu pode manejar, principalmente em terapia cognitivo-comportamental. Por exemplo, uma criança que tem muito medo, tu adota um cachorro, cria toda uma história que é um cachorro que tem muito medo e bota os mesmos medos da criança. Tu cria uma semelhança, né? Cria uma semelhança para que a criança dessensibilize, saia para a rua, vá passear, principalmente aqueles que têm medo, né? Fobia social, alguma situação assim. Então, eu acredito que o futuro
né, vai se ter talvez alguma especialidade só para isto. Caminhar, né, vai para caminhar para isso. Hoje já existe, mas existe dentro de outros conjuntos de terapia. Não uma coisa que seja especialista nisso. Ela tem calor. Tá certo, tá calor mesmo, né? Vai passear. Ó. Mostra os truques para nós. E eles também fazem que nem criança, né? Eles, quando a gente quer mostrar, eles não querem fazer. Olha, extremamente adestrada. Não deu nem bola pro brinquedinho. Quando ela chegou, ok, agora não. Agora ela vai tirar todos os cantinhos do cenário. Certo. Ela é a... Esqueci a palavra. Tá vendo se tá tudo certo. Guarda. Cão de guarda. É a fiscal. Ela é a fiscal do programa. E também, dentro desse tempo de buscar pessoas que trabalham com animais, nós conhecemos um médico endocrinologista que dava assistência na PAI em Estância Velha. E ele viu, por ele, a necessidade das crianças lá daquele espaço de uma convivência diferenciada. Não é a especialidade dele. E ele tinha adotado um cãozinho da rua e tinha contratado um adestrador. E ele viu que o cãozinho dele era muito bom de lidar e ele começou a levar o cãozinho junto, lá na PAI. Levava às vezes, largava um pouco para as crianças. E em cima disso que eles perceberam, as professoras pediram para uma vez por semana esse animalzinho ir para lá. E ele é uma espécie de pet terapeuta. Tem um gato também, né? Acho que na Amo tinha um gato, que eles tinham um gato terapeuta, que acho que era de uma fisioterapeuta, que fazia um trabalho legal aqui em Novo Hamburgo. E teve uma outra situação que eu vi também de cão, né? Terapia, coisa assim. Que tem essa do médico e tem outras situações também que eu vi de hospitais. Tem hospitais que já aceitam que o gatinho ou que o cachorrinho possa entrar e ficar com o seu dono no leito para auxiliar na questão da recuperação. E pessoas que têm o convívio com seu bichinho de estimação, mesmo em ambiente hospitalar, já existem pesquisas sobre isso, tem uma melhora muito maior do que aqueles que não têm ou que estão privados do convívio com o seu bichinho. Para ver como não é coisa da cabeça da Juliana. Eu já gosto de ouvir de quem tem entende. pesquisas sobre isso. Tem pesquisas, já tem projeto de lei também, né, tramitando para que possa ser permitido que o bichinho, né, claro, numa doença infecciosa vai ter que ter alguns cuidados com a questão de higiene, mas existem outras situações em que a recuperação do paciente ela se dá muito mais rápido e muito mais índices de pessoas recuperadas de determinada doença, às vezes até grave, de quem teve o convívio durante a recuperação do que quem não teve. Com o seu animalzinho de estimação. Para ver como é emocional. Como o emocional da pessoa estando bem ajuda e não estando bem piora. Atrapalha. Né? Atrapalha. Sim. A gente também, esses dias, eu fui levar o meu filho no cinema para ver o Gato de Botas. Eu adoro ver filme infantil, fui levar ele no cinema. Daí eu levo ele para assistir o filme, para ele assistir. E nesse filme tinha um cachorrinho e ele se autoproclamava cão terapeuta. E num momento do filme, pronto, agora a Juliana vai falar de filme infantil, né? Mas vem ao caso a gente falar sobre isso. E esse cachorrinho, ele ficava insistindo pro gato que ele era um cão terapeuta. E o gato não dava bola para ele, Chega um momento que esse gato tem uma crise de ansiedade. E ele congela. E ele começa a ter uma crise de ansiedade muito forte, muito forte, muito forte, que é uma coisa que hoje em dia também está bem... O gato teve uma crise de pânico. Teve uma crise. E o cachorrinho chegou perto dele e disse, eu sou um cão terapeuta. Coça minha barriga. E o gato lá quase morrendo. E naquele momento o cão então ajuda o gato, né? Claro, é um filme. Mas também me trouxe essa reflexão de como que eles ajudam até mesmo nos quadros de ansiedade. De poder chegar alguém ali que é neutro, que não vai ficar falando, porque a gente às vezes não sabe como agir. Tem uma pessoa com quadro de ansiedade na família, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Nós não sabemos agir. A gente ou quer conversar, ou quer levar no médico, e às vezes a pessoa só quer ficar... Ou tu quer falar do problema, né? Achando que tu vai ajudar. Não fica que tu tem, não fica assim. Respira fundo, vamos lá. E o animalzinho, ele chega e só
faz aquela ruptura do pensamento que está pensando só sobre o problema, que foi o que o cão fez, coça a minha barriga. Isso. E aí sai do problema e consegue introduzir outro assunto e tirar Desvia a tua atenção daquilo ali, que muitas vezes, eu não entendo, sou leiga, né? Mas às vezes é só o foco da pessoa que está demais naquilo ali, né? E daí o animalzinho vem e traz esse amparo, né? Dá um amparo emocional que precisava naquele momento. Nosso tempo está acabando, estamos no finalzinho do programa e eu gostaria de deixar um momento aberto para ti, tanto convidar as pessoas como te encontra, nas redes sociais, como entra em contato contigo. O meu Instagram é o @psi.alinedenegri, né? O do Viver Plenamente é @viver_, é o sublinhadinho, viver_plena.mente. Agora eu me atrapalhei. Mas, né, lá vocês encontram todos os programas e toda a programação que eu largo toda quinta-feira. Então, às 22h30, a gente tem uma programação voltada para saúde e bem-estar. E, geralmente, eu vou largando programação, vou largando, né, textos ou material, às vezes, do que a gente vai divulgando e das, né, campanhas que a gente faz aqui pela Vale TV, que nem essa agora das mulheres e inspiração. A gente vai ter algumas ações bem legais. Não vou estar só com o meu programa, vou estar interagindo com as meninas aqui de outras programações também, para que a gente juntas possa unir forças e fazer uma programação muito mais completa para todos vocês de casa. E é uma mulherada nessa TV, né? Muita mulher. E muita mulher com qualidade, né? E conteúdo, né, Juliana? Certo. Todas elas, né? E muito unidas, eu acho muito bacana, porque uma apoia a outra. Né? Isso a gente tem aqui dentro. E isso é uma questão que acho que vai ser muito falada agora nos próximos programas, porque é a gente realmente, né, estreitar os laços e uma apoiar a outra. Sermos uma rede de apoio, seja na amizade, seja no trabalho, seja na família. Trazer, assim, essa... Por que não somar, né? Por que dividir? E vamos mandar um beijo para a tia Andressa, que te deixou linda para te vir hoje no programa, dar um oi para ela. Do Pet, como que é o nome do Pet? Da House Pet. Ela que arruma a Cacau desde filhotinha. Ela vai sempre no mesmo lugar, a tia Andressa tem a maior paciência com ela. Sim, e ela é uma fofa. Obrigada, então, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Juliana. E fiquem de olho na programação da Vale TV, sigam a página para ficar por dentro. Nossa! Para ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse mês. Um abraço, até o próximo domingo. Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.